queridas irmãs, estimados irmãos, sejam muito bem-vindos mais uma vez a este encontro que temos na graça de Deus para explorar a lição da Escola Sabatina. Esta semana, uma vez mais, também saudamos aqueles amigos que vão dando connosco, se calhar seja a primeira vez ou aqueles que já habitualmente estão connosco. Que Deus vos abençoe e que realmente possa ser um encontro na presença de Deus e sob a influência do seu Espírito. Nós estamos aqui mais uma vez, eu e o meu marido, com muito carinho. Queríamos desta vez realçar alguns daqueles que sempre escrevem alguma palavra de incentivo e também de gratidão, e muito obrigada pelo vosso feedback e pelas vossas mensagens. Então nós temos a querida Hermínia Santos de Setúbal, com muito carinho, manda um beijinho para ela, a Adventista João, a Lourdes Rodrigues, também uma querida nossa de Cerzedo, Canelas, Henrique Ferreira, a Maria Eduarda Vinagre, que já agora aproveito para perguntar como é que vai o marido, como é que correram os exames, que na altura tinham pedido a oração por ele também. Desejo que tudo esteja a correr bem. A Isabel Rocha, do Brasil, o João Pedro Espírito Santo, o nosso querido também de Setúbal, conhecemos bem, a Evaldina Araújo, a Nilzete Carvalho dos Santos, a Silvana Pinto, o Vander Ferreira, a Maria Teresa Guerreiro, que é uma das queridas da Igreja de Matosinhos, a Amélia Costa, a Manuela Pires, também de Matosinhos, o Gil Jacinto Rufino, de Maputo, Moçambique. Bem-vindo, meu querido, e que o Senhor o abençoe, e a todos os seus amados irmãos também, e a sua igreja. É meu conterrâneo. É meu conterrâneo, é isso mesmo. Gente boa, gente boa. A Antonieta Nascimento, o Edu Oliveira, a Elisângela de Moraes, que também já é habitual estar connosco, que pede orações pela sua filhinha, a Júlia, para que o Senhor a traga de volta aos caminhos de Deus. Portanto, alguém que em tempos já conheceu a mensagem e, portanto, também ficamos de joelhos por ela, querida irmã, e que o Senhor a ajude e lhe dê coragem. O Carlos Santos, também nosso querido irmão de Coimbra, já nos conhecemos há muitos anos, que o Senhor o abençoe, e a sua querida esposa também, querido irmão, e obrigada pelas suas palavras também. A Lourdes Ribeiro, a Raquel Reis, também nossa querida, o Moisés Carruagem, a Selma Veloso, a Ana Maria Carvalho Furtado, a Eunice Camanda, o Hélio Luís Ferreira, a Esther Veríssimo, a Maria João Borrega, Marinete Félix, Madeleine Marto, a Joaquim Martins, o Francisco Dias, a Marli Rolim, que pede que nós a possamos visitar a Viana do Castelo, que é uma das igrejas, marido, que tu já visitas também, e então quem sabe, um dia destes a gente aparece aí. O Carlitos M. de Aveiro, também um querido irmão nosso, a Luísa Manuel, a Maria José Garcia, que continuamos com certeza na intercessão por si, pelos seus queridos, a Aurécia Gomes, Teresa Cartas, uma irmãzinha nossa também convivemos, a Neuza Moraes, que pede oração por si, pelos filhos e pelos seus netinhos também, a Ruth Moreira, de Matosinhos também, uma querida com quem eu tenho o privilégio de trabalhar ali lado a lado nesta congregação que fica em Matosinhos, a Ana Paula Ribeiro, a Elizabeth Pinto, também de Matosinhos, a Márcia Bonino, o Géasi Durão, José Gemusse, Carla Gonçalves e Adelaide Norton. Então, esta semana quisemos fazer referência a estes queridos irmãos, para além daqueles que pedem as orações, também aqueles que dão uma palavrinha de incentivo, e com certeza estamos juntos, na graça de Deus, para continuarmos a depender desta palavra, que é uma bênção na nossa vida, queridos, sem dúvida, e que o Senhor continue a derramar as suas bênçãos sobre cada um de nós. Então eu vou orar, para que Deus nos possa inspirar, abençoar todos estes queridos, e também abençoar o nosso estudo de hoje. Vamos orar então. Querido Deus e nosso amado Pai, Senhor, uma vez mais nós te agradecemos pela oportunidade que tu nos dás de, embora, Senhor, distantes uns dos outros e muitos até bastante longe, nós estamos unidos e juntos numa mesma palavra, Senhor. Aquela que é a tua palavra, aquela que é a tua revelação, que independentemente do lugar onde estejamos, da família a qual pertençamos ou a igreja em que nós nos juntemos, nós permanecemos unidos pela palavra de Jesus. Amém. Então, Senhor, ajuda-nos verdadeiramente a retirar uma vez mais da lição desta semana as pérolas preciosas que tens para a nossa vida, Senhor. Amém, Senhor. Ajuda-nos a compreender as revelações abençoadas que tens para cada um de nós e que verdadeiramente o teu Espírito nos impressione neste momento em que vamos estar juntos, Senhor.
Pedimos bênção para mim, o meu marido, que nos abençoe na explanação da palavra, e também para todos aqueles queridos que nos ouvem, que nos escutam, seja já assiduamente ou pela primeira vez, que a todos possas abençoar. Amém, e também, Senhor, ir ao encontro dos pedidos de oração que foram chegando até nós, consoante as necessidades, a realidade de cada família e a necessidade, Senhor, que cada um tem de ser ajudado por Ti e acompanhado por Amém, Ti, Senhor. Senhor. Obrigada por todas as coisas, fica connosco, inspira-nos e abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, nós temos mais uma lição, eu diria mais uma lição solene e importante, sem dúvida. São revelações de acontecimentos de outrora, mas que fazem toda a diferença e, portanto, têm toda a pertinência para os dias que nós hoje vivemos. Marido, no título que é dado na lição desta semana, nós compreendemos algo de muito importante e de maravilhoso. Maravilhoso no sentido de admoestação, não é? E de chamada de atenção. O inimigo interno. Por vezes nós estamos muito preparados, até, digamos, demasiado preparados sobre aquilo que nós achamos que sejam os inimigos e sobretudo os de exterior, não é? Os que estão fora, os que estão longe, aqueles que nós dizemos os do mundo, não é? Aqueles que não partilham da mesma palavra que a nossa, não é? E nem acreditam nela. E parece que estamos aqui todos fortes e fortalecidos realmente para fazer face a todas essas guerrilhas ou formas de estar que possam ter para connosco. Nós sabemos bem quem somos, porque é que aqui estamos, quem é a nossa igreja, quem é o Deus a quem servimos, e estamos aparentemente muito bem preparados para esses do exterior. Mas a lição desta semana chama-nos a atenção sobre aquilo que é a grande fragilidade e a grande sensibilidade que pode ser aqueles que são chamados os inimigos internos, ou seja, aqueles que estão perto de nós, aqueles que estão junto de nós, aqueles que fazem parte de nós, aqueles que pode ser a nossa própria família, a nossa própria igreja, os nossos colegas, os nossos amigos, em que, não tendo o Espírito de Deus, podem ser usados, com certeza, pelo inimigo para nos causar grandes fragilidades e grandes desafios. Repara aqui na introdução da lição de sábado, é recordado exatamente isso que temos vindo a ver ao longo destas semanas, que enquanto a obediência às cláusulas da aliança eram mantidas pelo povo, portanto, e o povo era obediente ao Senhor, então havia a vitória, mas a partir do momento em que havia o desrespeito pelos termos da aliança, com certeza que isso trazia sobre eles exatamente a derrota. Ou seja, o sucesso militar do povo de Israel não estava tanto no seu número ou na estratégia, não é, que eles pudessem adotar, mas acima de tudo da presença do guerreiro número 1, portanto, que era o comandante, que era o Senhor Jesus. Então repara, marido, o maior desafio que se apresentou diante de Israel e do seu povo não foi tanto as tais muralhas fortificadas, não é? E todo o armamento e todas as táticas que os outros tinham de guerras e de guerrilhas contra o próprio povo, portanto não era aí que havia o seu maior desafio, mas era sem dúvida na obstinada vontade daqueles que entre o povo de Deus ignoravam deliberadamente as orientações do Senhor. E creio que isto é um ensinamento muito precioso e grandioso para nós hoje, porque também somos feitos da mesma massa. O convite que vem da parte do Senhor também é o mesmo, para dizer que Ele vai adiante de nós para guerrear por nós, não é? Também víamos isso semana passada. E a vitória é consequência natural quando dependemos e obedecemos ao Senhor, mas também é natural e é consequência quando nós deliberadamente desobedecemos ao Senhor. Marido, primeiras palavras que tens a dizer. Olha, Milo, eu iria começar por uma palavra que usaste aí logo no princípio, que é a palavra solene. Efetivamente, queridos, esta lição desta semana toca um assunto muito, muito, muito solene. E tu já referiste, eu não vou estar a repetir com a clareza com que já o fizeste, portanto, eu diria em ordem crescente de importância, os nossos piores inimigos internos são a nossa família espiritual, depois ainda mais a nossa família de sangue
e o topo, o que está no topo dos inimigos internos somos nós próprios. Exato. Ou seja, é o nosso próprio coração. Porque a Bíblia é muito clara ao dizer que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Isto está em Jeremias 17:9. Não é só o coração dos outros, é o meu, em primeiro lugar. Então o pior inimigo de mim próprio sou eu. Isto é muito difícil de admitirmos, mas é uma realidade. Então, por isso é que nós temos que fazer uma vigilância cerrada, e Jesus foi muito claro ao dizer, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós vivemos um conflito interno entre, muitas vezes, aquilo que desejamos, não é? Ou, melhor, aquilo que sabemos ser o correto, mas, por outro lado, aquilo que nós sentimos o desejo, não é? Que vem da nossa carne, e nós, mesmo após a nossa conversão, é muito importante terem esta noção em mente, queridos. Mesmo após a nossa conversão, nós continuamos a viver numa natureza pecaminosa. Não há uma mudança de natureza. Essa mudança só ocorrerá a quando da segunda vinda de Cristo, em que isto que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade e isto que é mortal se revestirá da imortalidade. É o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 51 a 55. Então, queridos, até aí nós viveremos numa natureza humana pecaminosa. E a nossa conversão, aquilo que altera é o nosso coração. Em Ezequiel 36 nos é dito que Deus tira de nós o coração de carne, de pedra, e coloca em nós um coração de carne. Portanto, a conversão genuína e sincera é uma mudança do coração, não da natureza humana pecaminosa, ok? Agora, não é menos verdade que a nossa natureza humana pecaminosa não é desculpa para o pecado. E Paulo, por exemplo, no capítulo 6 de Romanos é muito claro ao dizer, não reine, porém, o pecado no vosso corpo mortal, ok? Então, isto para dizer o quê? Esta introdução? Para dizer que o nosso pior inimigo interno, de todos o pior, somos nós próprios, ok? Isso não há a menor das menores dúvidas. Agora, claro, alargando agora, digamos, a nossa compreensão para o grupo que está à nossa volta, pois bem, são aqueles que são mais chegados a nós. O próprio Senhor Jesus disse que os da própria casa seriam os piores inimigos, não é? E essa casa pode ser a casa física, de sangue, ou a casa espiritual. Neste caso que nós iremos abordar, e agora permitam-me só aqui uma pequenina introdução histórica para nos situarmos no tempo. Portanto, o povo de Israel já tinha cruzado o Rio Jordão, já falámos disto há umas 2 ou 3 lições atrás, e depois preparou-se com a ajuda divina para a conquista da primeira cidade que se deparou diante deles, a cidade dos cananeus, foi a cidade de Jericó. Essa cidade, pela graça de Deus, foi completamente destruída e foi tomada, portanto, pelos israelitas. Agora, o que é que vai acontecer? Com essa confiança que resultou dessa vitória sobre a cidade de Jericó, eles preparam-se para ir para a próxima cidade, e era para continuar assim. Aliás, depois vem a acontecer. Mas eis que a segunda cidade que eles procuram derrotar é a cidade de Ai. Curiosamente, eles deram muitos ais, digamos, na primeira tentativa de conquista dessa cidade. Ora bem, o que é que aconteceu aqui? É isto que agora nos leva, portanto, ao cerne da lição desta semana, que houve realmente um inimigo interno, houve uma quebra da aliança, não se respeitou, portanto, aquilo que Deus tinha indicado. E já agora, Milu, antes de dar a palavra, deixa-me aqui ler muito claramente aqui 3 textos bíblicos. O primeiro em Josué 7, que é aqui o capítulo 7, todo o capítulo 7 é o capítulo central da nossa lição, e também uma grande parte do capítulo 8. Logo no capítulo 7 e no primeiro versículo diz assim: e prevaricaram, e reparem o que é que lá diz o texto bíblico, e prevaricaram quem? Os filhos de Israel, no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Sera, que dá uma parte da genealogia mais próxima deste Acã, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Que anátema era este? Se formos atrás ao capítulo 6, ok? E no versículo 18, diz assim: tão somente guardai-vos do anátema. Outra versão diz das coisas condenadas, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turbeis. E isto tinha sido a quando da conquista da cidade de Jericó. Ora bem, o que é que aconteceu? Houve alguém, o tal Acã, que ficou com coisas do despojo da cidade.
e isso impediu a conquista da cidade de Ai. Ainda outro texto, em Deuteronômio, no capítulo 13 e no versículo 17, Deuteronômio capítulo 13, e posso ler também o versículo 16, diz assim: e ajuntarás todo o seu despojo, portanto, isto eram as indicações de origem divina para aquilo que eles deveriam fazer, eles, povo de Israel, e ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça, e a cidade e todo o seu despojo queimarás totalmente para o Senhor teu Deus, e será montão perpétuo, nunca mais se edificará. Versículo 17. Também nada se pegará à tua mão do anátema, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira e te faça misericórdia e tenha piedade de ti e te multiplique, como jurou aos teus pais. Ora bem, foi este princípio claramente revelado logo depois, ou durante a conquista de Jericó, mas já tinha sido comunicado muito anteriormente, aqui em Deuteronômio, portanto ainda no tempo de Moisés. Pois bem, foi esta indicação muito clara que foi violada, claramente violada. E eu quero aqui chamar uma atenção, antes de dar a palavra, Milu, para aquilo que eu li aqui no capítulo 7 e no versículo 1. Diz: e prevaricaram os filhos de Israel. Mas depois logo a seguir diz que quem prevaricou foi Acã. Porquê que o texto bíblico diz que, apesar de ser um indivíduo de nome Acã, e ele é bem especificado, e é mostrada a genealogia mais próxima dele, porquê que é dito que prevaricaram os filhos de Israel? Isto mostra um princípio extremamente importante. Quando alguém prevarica e faz parte de uma família, o seu pecado não afeta só a ele individualmente, afeta todos à sua volta. Todo o povo é considerado responsável ou como tendo prevaricado quando um elemento prevarica. Isto é extremamente solene. Mostra a importante responsabilidade que cada um de nós individualmente tem no seio do povo de Deus. Portanto, nós não podemos pensar, dizer, o que eu faço só eu é que tem a ver com isso. Não, 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 não. Pode não tomar consciência disso, é verdade, mas a realidade é que todas as nossas ações, sejam boas ou más, têm consequências. E não têm consequências só sobre nós, têm consequências sobre aqueles que estão à nossa volta e que fazem parte da nossa família de sangue ou da nossa família espiritual. Milu. É interessante notar que no desenvolvimento na lição do domingo há duas principais razões porque o povo acabou por ser derrotado aqui nesta conquista de Ai. Essa que tu já referiste, ou seja, o pecado de Acã, ele foi desobedecer exatamente àquilo que o Senhor, foi fazer exatamente o contrário do que o Senhor tinha dito para não fazer, não é? Mas também esta particularidade, o excesso de confiança que eles agora tinham depois da conquista de Jericó. Foi. E por vezes as nossas maiores derrotas na nossa vida acontecem quando nós temos momentos espirituais até e de grandes vitórias espirituais, que nós ficamos, parece que tão despreparados e tão desatentos que o inimigo acaba por depois nos trazer as derrotas nos momentos que nós menos esperamos e da forma que nós menos esperamos. E agora repara, o próprio Josué, que estava habituado exatamente a consultar o Senhor, nós percebemos que não houve essa consulta. Até o líder caiu. Até o líder, ou seja, espias foram até aquela cidade de Ai, vieram com o relatório a dizer, olha, não te preocupes, isto facilmente a gente toma isto. São favas contadas, como costuma dizer. Isso, é um punhadinho só de homens que precisam de ir e não há problema nenhum. Portanto, está no papo. Isso, já temos isto mais do que vencido. E realmente esta questão mostra-nos também a sensibilidade e a solenidade que deve existir na nossa vida, a cada momento da nossa vida. Porque nós podemos andar distraídos, mas o inimigo não anda distraído. Não anda, não. Ele toma-nos sempre nas nossas maiores sensibilidades, nos momentos em que estamos mais desatentos, naqueles que nós já achamos, isto agora não tem nada de mais, se tivermos aquela vitória espiritual, esta aqui é básica comparado com aquilo que nós já vivemos. E é exatamente aí que o inimigo nos pode tomar, assim como fez exatamente com o povo de Israel. Nessa noção que tu há pouquinho falaste sobre realmente o povo ser penalizado pela prática de um só homem, e nós perguntamos, então, mas será que isto também é justo, não é? Porque é que por desobediência de um,
toda a nação acaba por sentir o prejuízo e a derrota. Há várias citações de Ellen White, eu não vou ler todas, não vinham na lição desta semana, mas eu fui fazer uma pesquisa e investigar esta noção de pecado individual que traga consequências sobre um todo, não é? Sobre uma congregação. E aqui no Patriarcas e Profetas, na página 496, diz: o pecado é comparado a uma lepra e se não for removido, todo o corpo irá ser contaminado. Ou seja, o pecado de um homem pode tornar-se a maldição para toda a congregação, seja ela a sua família individual, seja a própria igreja. E depois diz aqui, em Testemunhos para a Igreja no volume 5, na página 647, um membro da igreja que se afasta de Cristo enfraquece toda a igreja. E nós às vezes não temos noção disto. Aqueles queridos que um dia já estiveram sentados nos bancos da igreja e que dela saíram e começam a ter uma forma de viver completamente contrária àquilo que um dia abraçaram, o Senhor aqui está a dizer que enfraquece toda a igreja. O espírito de incredulidade, descuido, é como um contágio que se espalha de um para o outro. Ou seja, como tu disseste e muito bem, há várias situações, não vamos ler para poupar tempo. Aquilo que nós dizemos, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ninguém tem nada a ver com a minha vida se eu não fizer parte da vida de alguém. Ora bem. E fazer parte da vida de alguém é pertencer a uma família de sangue, que nós inevitavelmente temos, não é? Há exceções, realmente há um ou outro querido que pode já ter perdido a sua família ou viver só, mas tem uma família. E aqueles particularmente que têm a sua família e pertencem a uma congregação. A nossa igreja. Tudo aquilo que nós vivemos, aquilo que praticamos, que pensamos, que agimos, inevitavelmente vai ter uma consequência positiva se nós tivermos esse relacionamento com Jesus e lhe formos obedientes, mas também negativa se nós tivermos essa desobediência ao Senhor e que traremos exatamente sobre a congregação. Ou seja, a aliança que o Senhor havia feito, que a Yahvé havia feito com Israel, não era um pacto individual, mas era um pacto da nação, era uma aliança para a nação. Claro que há a questão individual, mas a questão individual traz inevitavelmente consequências à nação, e foi exatamente isto que nós vimos. Milo, há aqui uma outra citação também no Patriarcas e Profetas que diz: o pecado de Acã trouxe um desaire sobre toda a nação. Isso. Pelo pecado de um homem, o desagrado de Deus repousará sobre a sua igreja até que a transgressão seja descoberta e removida. A influência que mais temida deve ser pela igreja não é a dos francos opositores, incrédulos e blasfemos, mas de inconsistentes seguidores de Cristo. Estes são os que impedem que as bênçãos de Deus venham sobre Israel e trazem fraqueza sobre o seu povo. E só mais um parágrafo. Quando a igreja está em dificuldade, quando existem a frieza e o declínio espiritual, dando ocasião a que os inimigos de Deus triunfem, então, em vez de cruzar os braços e lamentar a sua infeliz condição, investiguem os membros se haverá algum Acã no acampamento. Com humilhação e exame de coração, procure cada qual descobrir os pecados ocultos que excluem a presença de Deus. Isto é muito, muito, muito solene. Muito solene. E é por isso que aqui no meio de Josué, portanto no capítulo 7, depois de Josué ter feito aquele lamento, não é? Que ele se lamentou e rasgou as suas vestes quando realmente tiveram aquela derrota tão grande. Então diz o Senhor a Josué aqui no capítulo 7, versículo 10, então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Lá está aí, como tu dizias, ou seja, é de se levantar e perceber o que é que temos a fazer. Como eu dizia, não, como diz Ellen White. Exato, tu dizias que lias, não é? Tu dizias que lias. E no versículo 11 diz: Israel pecou. Isso. Violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram as coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até embaixo da sua bagagem o puseram. Ou seja, Israel pecou. Aqui o Senhor não está a dizer a este irmão ou esta pessoa pecou, Israel pecou. Isso. E isto deve-nos trazer realmente uma solenidade de hoje cada vez mais, marido, porque eu creio que nós estamos a ver, infelizmente, no seio da nossa igreja, uma certa frieza ou mesmo um sentimento de cada um tem que viver o que acha que tem que viver. E se nós estamos e se
fazemos parte de uma família espiritual, então devemos perceber esta responsabilidade que nós temos, enquanto elemento dessa família espiritual, de estar a contribuir para ela trazendo bênçãos, ou de estar a contribuir para ela trazendo maldições. Então isto não somos nós que dizemos, não somos nós que inventamos, é a própria palavra do Senhor, como nós vimos aqui, que inevitavelmente todos os que fazem parte de um corpo estão a contribuir de alguma forma para a saúde ou a doença daquele corpo. Portanto, é isto. É isto. Exatamente. Okay? Então vamos entrar mais em pormenor agora na Já agora, Milo, se me permite só uma pequenina nota, aqui no versículo 11, pelo menos aqui na minha versão, e a lição, o autor da lição faz referência a isso, há aqui 3 palavras até. Diz assim: Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Este até mostra que este pecado foi de etapa em etapa. Exato. E cada vez para uma etapa pior. Ou seja, a adoção que o texto bíblico tenta transmitir é a seguinte: ok, eles fizeram mal, mas não ficaram por aí. Foram até a outro nível ainda mais baixo. E depois foram até outro nível mais baixo. E finalmente até, porque há 3 atés, outro nível. Esconderam a bagagem, portanto, e foi isto que Acã realmente tinha feito. Portanto, houve aqui claramente, como diz a lição de domingo, o título da lição de domingo, uma quebra da aliança, que Deus tinha claramente dito aquilo que eles não deveriam fazer. Quanto ao excesso de confiança, há aqui um pormenor, não sei se reparaste, Milu, que quando, portanto, vêm os espias que Josué tinha enviado, portanto, diz assim, no versículo 2: Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram Josué e disseram: Não suba todo o povo, subam alguns, 2.000 ou 3.000 homens, a ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são. E agora o versículo 4 confirma: Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. 3.000, só enviaram 3.000. Portanto, eles disseram: 2.000, 3.000 chegam. Pronto. E talvez ali Josué tenha pensado: não, vamos pelo menos enviar 3.000. Agora reparem, já iremos falar mais em detalhe da segunda vez que eles tentaram a conquista de Ai, e aí, pela ajuda do Senhor e pela estratégia do Senhor, eles venceram a cidade de Ai. Já lá vamos, no capítulo 8. Mas já agora só um pormenor no capítulo 8. Quando eles voltaram a segunda vez, está em Josué 8.3, diz assim: Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai, e escolheu Josué 30.000 homens. Pois. 10 vezes mais do que o número que tinha enviado da primeira vez. Então isto revela ou não revela que da primeira vez houve um excesso de confiança? 3.000, a gente com 3.000 faz a festa. Isto é favas contadas, isto não há problema nenhum. Excesso de confiança. O próprio Josué caiu. E repare, isto mostra que um líder também tem fragilidades. Claro, é humano, obviamente, não é? Só quem não é humano é que não erra. Os seres celestiais, os anjos, que são, segundo Hebreus 1.14, espíritos ministradores que vêm ajudar aqueles que estão destinados à salvação, não é? Portanto, ministrar em favor dos que hão de herdar a salvação, diz assim o texto. Portanto, os anjos não erram, os anjos não pecam. Agora, seres humanos erram. E Josué também errou. Aquele líder forte, aquele líder corajoso, aquele líder cheio de qualidades que nós já vimos numa lição anterior, pois bem, também errou não consultando o Senhor, porque se tivesse consultado o Senhor, eu estou certo que o Senhor imediatamente teria revelado que havia pecado no seio de Israel. E portanto eles nem teriam ido tentar aventurar-se nesta aventura de querer ir conquistar a cidade de Ai, porque o Senhor tinha dito: não, vocês não estão preparados para esta campanha militar. Estão a ver? É muito interessante aqui na lição de segunda-feira, e vamos ler estes versículos do capítulo 7, 16 a 19, quando diz, portanto, aliás, ele acaba por dizer, o Senhor a Josué revelar que realmente houve pecado no seio do povo de Israel, e por isso é que eles não conseguiram a vitória. Depois há aqui um convite que o Senhor faz no versículo 13, capítulo 7, 13, diz: Dispõe-te, santifica o povo, e diz: Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. E às vezes isto, e agora numa aplicação muito atual para nós nos dias de hoje,
nós estamos prontos para pedir de Deus as bênçãos, não é? E queremos muitas vitórias na nossa vida, quem é que não as quer, não é? Nós as desejamos, mas muitas das vezes não estamos preparados, nem queremos ser santificados. Pois. E o que é a santificação? É retirar de nós aquilo que nós até temos mais prazer, aquilo que até nós gostamos, aquilo que, como diz aqui o Akan, eu vi uma bela capa, não é? Portanto, ele até cobiça, e já vamos falar um bocadinho mais sobre isso, esse elemento que retirou, e aqui o Senhor está a dar a entender através de Josué que a vitória iria ser possível, mas sem não antes, ter que fazer-se algo. E o que é que tinha que se fazer? Eliminar dentro do povo aquilo que havia sido condenado e que estava entre eles. Então é impossível nós termos vitórias espirituais se nos mantemos no mesmo estilo de vida e nos mesmos prazeres e nas mesmas vontades que nós a priori já sabemos que Deus condena. E portanto, se o Senhor condena, é incoerente eu pedir a graça, a bênção e a vitória em Cristo Jesus, quando nós vamos ter consequentes derrotas, continuamos a ter derrotas. E o Senhor diz, há necessidade de fazer um trabalho antes da vitória. E antes da vitória qual é? É exatamente este que Josué acabou por partilhar com o povo. E agora repara, marido, como é interessante, e vemos isso na lição. Deus, apesar dos nossos pecados e apesar da nossa teimosia e apesar dos das nossas insistências rebeldes e declaradas, Deus continua na sua graça a esperar. Ele diz o que devemos fazer, mas ao mesmo tempo demonstra a sua graça. E que graça foi esta demonstrada agora aqui neste episódio? É que o Senhor poderia ter dito logo a Josué, olha, vai à casa fala com Acã, porque é ele que fez o pecado contra o povo. Mas o Senhor permitiu dar tempo para que este homem caísse em si, não é? Como foi o filho pródigo, caísse em si e pudesse perceber que a Deus nada podemos esconder. O Senhor não desconhece coisa nenhuma. Nós podemos enganar a nossa igreja, o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos, o nosso patrão, mas nós não podemos enganar o Senhor. E este homem, quando começa o Senhor a dar tempo, e dá tempo como? Ele começa a dizer para passar, não é? Pelas tribos, pelas famílias, Bilu, desculpa interromper-te, mas o Senhor já vinha dando tempo. E como assim? Porque reparem, quando houve a derrota portanto, de Ai, e os homens que tinham lá ido, portanto, morreram entre eles, bom, não foi um grande número. Foi 30 e tal, tá? 30, exato. Portanto, diz aqui... Versículo 5. Versículo 5, exatamente. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, exatamente, e seguiram. Portanto, 36 para 3.000, pronto, não foi uma grande derrota, convenhamos. Claro, uma perda de uma vida humana é sempre uma perda, sem dúvida. Mas, digamos, comparativamente, portanto, 36 para 3.000 não é muito. Mas, Acã, quando soube desta derrota, porque todo o povo certamente foi informado da derrota, não é? Ele certamente, na sua mente, o Espírito Santo tocou na mente dele e ele disse, epá, isto é por causa daquilo que eu fiz. E aí, ele deveria ter a humildade e a coragem de ter ido confessar o seu erro, e se o tivesse feito nessa altura, ele teria sido perdoado. Provavelmente levaria algum castigo, mas seria perdoado e continuaria a fazer parte do povo. Mas não. Portanto, ali já o Senhor estava a manifestar a sua graça para com ele. Mas agora, retoma o que estavas a dizer, Milu, porque agora o Senhor ainda vai dar um período, digamos, adicional, entre aspas, de graça. Como? Agora explica. Exatamente. E aqui, dos versículos 14 aos versículos 18, ou seja, o Senhor diz mesmo que iriam começar segundo as tribos, não é? Segundo cada tribo. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos. Será que a tribo que o Senhor designar, por sorte, se chegará segundo as famílias? A família que o Senhor designar se chegará por casas, a casa que o Senhor designará se chegará homem por homem, e aquele que for achado com a coisa condenada, então vai ser queimado ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Ou seja, o Senhor até estava a dizer o que ia fazer. O que ia fazer. Acã estava a ouvir que o Senhor ia começar exatamente pela culpa a corporativa, depois uma tribo, depois uma família, depois um familiar, a família e depois o indivíduo. E mesmo assim, ele ao ver que Josué estava a ir fazer exatamente na ordem
que o Senhor tinha indicado, ele poderia, pelo menos, quando passou pela tribo e depois passa pela família, depois passa pela casa, ele podia dizer, isto está mesmo a acontecer, isto vai... Mas não, havia uma obstinação no coração e na mente deste homem, que percebemos que o Espírito de Deus não habitava nele, porque é o Espírito que traz contrição de coração, e a contrição de coração que vem do Espírito traz arrependimento. Isso. Traz e o desejo de uma confissão. E isso, a necessidade de se confessar e de se entregar no seu peso da sua culpa ao Senhor. Mas aqui não, havia uma obstinação, havia uma mente cauterizada pelo pecado, de realmente ele ter guardado para si. Então, acontece exatamente isso. Josué levanta-se de madrugada, versículo 16, caiu a sorte sobre a tribo de Judá, e ele aqui já poderia dizer alto, porque ele era da tribo de Judá, à qual eu pertenço. Como lemos no versículo 1. Isso, fazendo no versículo 17, fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas, fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi, e fazendo chegar a casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Ou seja, é exatamente porque não podemos esconder nada ao Senhor, acaba Deus por dar este tempo mesmo assim, para que este homem... Tempo de graça. Um tempo de graça, e toda a sua família, porque repara, marido, aqui também está em causa a família, porque a família o que é que poderia fazer? Ao perceber exatamente o que estava a acontecer, nós não sabemos, é verdade, quer dizer, não sabemos e acabamos por saber, porque se ela acaba por ser destruída, é porque tinha conhecimento da falta que Acã havia feito, não é? Porque senão ela não tinha sido destruída. Desculpa, é importante referirmos este aspecto, porque pode parecer, quando vem o castigo, parecer que o castigo divino é muito desproporcional, porque a família de Acã também vai ser punida, não é? E isso já dá uma pista, e uma pista preciosa quanto a mim, de que ali claramente a família foi conivente. Isso. E nós temos um outro exemplo, e o autor refere que quando houve a revolta de Coré, de Datã e Abiram, os filhos de Coré, ou seja, a família de Coré, não alinhou na revolta de Coré, e eles foram poupados. Exato. Então aqui certamente a família de Acã também seria poupada. Mas o que é que aconteceu? Eles certamente sabiam da situação, porque talvez viram o seu marido, o seu pai, a enterrar as coisas que tinha roubado lá da cidade de Jericó, que foi, diz aqui, portanto, uma boa capa babilónica, versículo 21, 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro, do peso 50 ciclos. Quer dizer, ele deve ter pensado, isto faz muito jeito para as minhas finanças, para o equilíbrio das minhas finanças, para o futuro, portanto, deixa-me eu aqui guardar isto. Portanto, certamente que a família viu, e portanto a família tinha conhecimento. Se tinha conhecimento e ficou calada, passou a ser conivente. Exato. É conivente, é como se diz, e há um provérbio popular que diz, é tão ladrão aquele que vai entrar na casa como aquele que fica a vigiar o ladrão, não é? Portanto, aqui a família foi conivente e por isso sofreu as consequências também. É extraordinário, e quando nós percebemos que os juízos de Deus acabam por vir, e às vezes na nossa vida o Senhor permite certas tribulações, e quando nós temos consciência que pode ter sido uma pessoa que tenha trazido essas provações e essas dificuldades sobre a nossa vida, nós nem sempre temos uma postura santa diante desses que realmente prevaricaram e fizeram o errado. E agora repara como é que Josué vai chamar e vai falar com este homem. E aqui nós vemos também uma imagem do próprio Senhor Jesus Cristo, não é? Através da postura deste Josué, quando ele diz aqui no versículo 19, então disse Josué a Acã, filho meu. E isto sensibiliza-nos bastante, porque quando nós temos que disciplinar alguém que não é da nossa família, não é do nosso sangue, a gente não importa como faça, enfim, não nos é nada, dizemos nós, não nos é nada. Mas quando é um filho nosso, isto dói-nos o coração. E, portanto, não é de ânimo leve que nós vamos repreender, exortar e até disciplinar aqueles que nós percebemos que prevaricaram ou fizeram o que era errado ou desobedeceram, o que fosse. Então Josué chega a este homem Acã, diz, filho meu, dá glória ao Senhor. Isto parece até despropositado. E nós dizemos assim, então, mas no momento em que este é apanhado na sua culpa e no seu pecado, vai dar glória a Deus. E o autor fala aqui dizendo que esta glória, e já agora dando um saltinho para a lição terça-feira, esta glória no fundo era também nada mais, nada menos do que o reconhecimento da sua falta e a confissão do seu pecado. No fundo era isto, porque o que é a glória de Deus? É a ação de Deus na nossa vida.
Então o que é que Deus faz na nossa vida? Leva-nos ao arrependimento. Se nós permitirmos, se nós deixarmos. Então mesmo nesta situação, Josué está a dizer a Acã: dá glória a Deus, Deus de Israel, a ele rende louvores e declara-me agora o que tu fizeste e não me ocultes. E neste momento, Josué, com um coração tão apertado pela dor, percebe que aquele homem realmente foi a razão da derrota que eles tiveram, porque ele desobedeceu ao Senhor. E aqui no versículo 20 vem: respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente eu pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. E depois vai aquele versículo que tu já leste, do que é que ele roubou e do que é que ele tirou. Marido, isto até parece uma confissão. Isto até parece que realmente Acã acaba por perceber que fez errado e acaba por dizer o errado que fez. Qual foi o problema aqui, apesar de ele ter confessado? Eu creio que a melhor resposta a essa pergunta que acabaste de fazer vem aqui também no Patriarcas e Profetas, e Ellen White diz assim. Aliás, esta citação vem na lição de sexta-feira. Sexta-feira. Mas eu vou ler aqui diretamente, portanto, deste livro, o Patriarcas e Profetas, diz assim: Acã reconheceu a sua culpa quando era demasiado tarde para que a confissão o beneficiasse. Tinha visto os exércitos de Israel voltarem de Ai derrotados e desanimados. Ele tinha visto, como já referimos. Contudo, não se apresentou para confessar o seu pecado. Ele ali tinha plena consciência que a derrota do exército era por culpa dele. Ele sabia quais eram as condições. Todo o povo tinha sido informado. Ninguém estava na ignorância. Mas tinha visto Josué e os anciãos de Israel curvados sobre a terra com uma dor demasiado grande para se exprimir por palavras. E isso vem lá relatado, podes ler, Milu, em Josué 7. Portanto, quando Josué vai com os anciãos... É o versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes, prostrou-se em terra sobre o rosto, perante a arca do Senhor até à tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Isto não foi só... digamos, uma ação, digamos, feita na aparência por Josué. Eles estavam muito tristes. Havia uma dor profunda no seu coração, porque 36 homens tinham perdido a vida. E reparem, apesar de eu ter dito há pouco que comparativamente com os 3.000 foi um número pequeno, não importa, mas são 36. E o Senhor havia prometido a eles que sairiam sempre vitoriosos. E, portanto, não haveria uma só morte. Josué tem todas as razões para estar triste, para estar dorido no seu coração, e portanto ele reúne-se com os anciãos, certamente para partilhar a dor que ia no seu coração com os outros. Eles choram, eles estão amargurados diante do Senhor e ficam lá até à tarde, até que finalmente o Senhor vai responder. Acã tinha visto tudo isto. E a pergunta que nós podemos fazer é: mas porquê que ele não se condoeu? Porquê que ele não teve, digamos, o mínimo de sensibilidade no seu coração para dizer: olha, eu peço desculpa, olha, eu errei, eu pequei fazendo isto assim, que Deus me perdoe. Fazia uma confissão. Continua a ler. Tinha visto Josué e os anciãos de Israel curvados sobre a terra com uma dor demasiado grande para se exprimir por palavras. Se tivesse feito então confissão, teria dado alguma prova de verdadeiro arrependimento. Mas continuou a guardar silêncio. Ai, amigos, muitas vezes o silêncio pode ser devastador. Nem sempre é apropriado nós guardarmos silêncio, e sobretudo quando nós sentimos que o nosso pecado escondido ou oculto está a transtornar a nossa família de sangue, a nossa família espiritual. Muito cuidado. Tinha ouvido a proclamação de que tinha sido cometido um grande crime e ouvira mesmo especificar o caráter daquele crime. Os seus lábios, porém, permaneceram fechados. Ou seja, ele, digamos, disse: não, eu não vou dizer nada, eu vou ficar caladinho. Reparem, já agora eu faço aqui um bocadinho de parênteses. Todos nós certamente já vivemos essa situação. Eu vivi quando eu era aluno na escola, quando às vezes, por exemplo, vamos imaginar, o professor estava a escrever no quadro e estava de costas voltadas para a classe, e depois havia lá um engraçadinho que fazia uma asneira qualquer, e o professor virava-se, vamos imaginar que tinha atirado qualquer coisa e tinha batido no professor. Estou a imaginar, embora saibamos que isto já aconteceu. Então o professor virava-se e dizia: quem é que atirou isto? E ficavam todos caladinhos. Quem é que fez isto? Perguntava mais uma vez. Todos calados. Sabe o que é que acontecia? O que é que o professor normalmente fazia? Toda a classe ficava de castigo. Porquê? Porque estavam todos a ser coniventes. Porque
todos da classe, ou pelo menos se não eram todos, pelo menos a maioria sabia quem é que tinha feito e não diziam nada. Estão a ver o que é o pecado da conivência? Agora, se houvesse algum que tivesse dito, professor, foi o fulano tal ou a fulana tal que fez isto, então aí ficava identificado o transgressor, não é? E aí só o transgressor é que, digamos, recebia o castigo. Mas quando a classe se calava, toda a classe sofria. Por exemplo, ficava, em vez de ir para o intervalo, ficava lá durante todo o tempo do intervalo lá dentro. E isto aconteceu quando eu fui aluno. Nós ficávamos todos caladinhos e, portanto, todos apanhavam por tabela, como se costuma dizer, não é? Aqui, como já dissemos, a família também foi assim que aconteceu. Bom, veio então a investigação solene. Aqui podemos dizer que começou um tipo de juízo investigativo sobre o povo de Israel. E já agora, eu digo juízo investigativo porque aquilo que aconteceu ao querer buscar-se o transgressor é uma pequenina amostra do grande juízo investigativo que nós sabemos que começou no Santuário Celestial em 22 de outubro de 1844. Deus está a investigar o seu povo e está a ver quem dentro do povo é culpado. Ao identificar os culpados, inocenta aqueles que são inocentes. É isto o juízo investigativo da prática, ok? Então, diz assim, os seus lábios, porém, permaneceram fechados, veio então a investigação solene, como ficou aterrorizado, quem? O Acã, ao ver indicada a sua tribo, porque ele disse, não foi, eram 12 tribos, a sorte podia ter caído sobre qualquer das outras 12, não, caiu sobre a tribo de Judá, que era a sua tribo. A seguir a sua família, e depois a sua casa. Então, o cerco estava, digamos, a apertar contra ele. E agora reparem, mas ainda assim não fez nenhuma confissão até que o dedo de Deus se pôs sobre ele. Agora aqui foi demasiado tarde. Foi demasiado tarde porque revelou que ele não estava verdadeiramente arrependido. O pecado tinha-o cegado completamente. Aquilo que ele tinha feito, a sua cobiça, por aquelas coisas que ele cobiçou e que se apoderou delas, tinham cegado. É isto, queridos, que o pecado faz na nossa vida. O pecado cega e não nos permite ter o bom senso e a lucidez mental para nós agirmos de forma correta, de forma coerente. Então, quando o seu pecado já não podia mais ser escondido, admitiu a verdade. Pudera, e não tinha outra hipótese. Como é frequente fazerem-se confissões semelhantes? Nada mudou na natureza humana, nada mudou na história humana, queridos. Hoje é exatamente o mesmo. E se estas lições ficaram registadas nas páginas da Sagrada Escritura, é para nos ensinar hoje estas verdades. De que Deus tratará da mesma forma justa todos aqueles que se concentram, digamos, no seu erro e não têm a coragem e a humildade, eu repito, a coragem e a humildade para fazer uma confissão do seu erro. Mas ainda assim não fez nenhuma confissão até que o dedo de Deus se pôs sobre ele. Há uma grande diferença entre admitir factos depois dos mesmos terem sido provados e confessar pecados conhecidos apenas por nós mesmos e Deus. Há uma grande diferença, diz aqui a pena inspirada. Acã não teria confessado o seu crime se não tivesse esperado, com o seu silêncio, evitar as suas consequências. Mas a sua confissão serviu apenas para mostrar que o castigo era justo. Não havia genuíno arrependimento do pecado, nem contrição, nem mudança de propósito, nem aversão ao mal. Este foi o problema de Acã. E pode ser, e que Deus nos livre disso, o pecado de cada um de nós. E mais uma vez sublinhando esta bondade e esta dor que Josué sentiu como líder em relação a Acã e o gesto que ele teve, na lição aqui de segunda-feira no fim, quando diz que Josué uma vez mais veio a prefigurar a sensibilidade, a bondade e o amor do próprio Jesus, esta citação também do Desejar Todas as Nações. Sim. Que Jesus nunca foi rude, nunca proferiu desnecessariamente uma palavra severa, nunca ocasionou sem motivo uma dor a um coração sensível, e ele, Jesus, denunciava sem temor a hipocrisia, a incredulidade, a iniquidade, portanto não deixava de dizer o que tinha que dizer, mas lágrimas embargavam a sua voz quando emitia as suas esmagadoras repreensões. Isso. E portanto acho que é algo que nós temos que aprender desta dependência do Senhor Jesus, é que é verdade que o Senhor não quer que deixemos de dizer, ou de advertir, ou de admoestar, ou até de repreender ou disciplinar aqueles que estão sob a nossa responsabilidade,
nós devemos fazê-lo como um ato mesmo de solenidade e de responsabilidade para com Deus, mas não devemos, por isso, achar-nos mais do que aqueles que estão a ser repreendidos e admoestados, e não importa como, e em que palavra, e em que gesto, e em que tom, então nós trazermos à justiça aqueles que realmente pecaram. Se houver este Espírito de Jesus em nós, também haverá em nós uma dor, como era a de Jesus, que não deixava de repreender, mas a sua voz estava embargada, porque estava a chorar com tristeza por aqueles que realmente tinham que ser repreendidos e tinham que ser disciplinados. Então que o Senhor nos ajude realmente a ter esta graça, não é? Deste líder Josué e do maior de todos, que foi o Senhor Jesus Cristo e que é o Senhor Jesus, para continuarmos a fazer este trabalho de nos admoestarmos uns aos outros, e por isso é que o Senhor diz em amor, não é? Não é na nossa força, não é na nossa capacidade, mas é em amor. Na lição... Diz. Milo, há aqui um texto que creio que todos nós, portanto, conhecemos muito bem, que está, portanto, eu estou precisamente à procura desse texto, eu sei que está aqui em Provérbios 28, exato, no versículo 13, Provérbios 28, 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Ora, o que é que fez precisamente Acã? Ele encobriu as suas transgressões. Exato. E o que é que significa aqui o verbo encobrir neste versículo? Reparem que muitas vezes nesta literatura sapiencial, que é o nome que é dado a livros da Bíblia, como é o livro de Provérbios, é usado aqui uma estrutura literária em que se faz uma comparação, uma oposição entre duas coisas, portanto, que se opõem entre si. Então, reparem, o versículo começa por dizer: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Depois há um ponto e vírgula, e esse ponto e vírgula separa a primeira parte do versículo da segunda parte do versículo. E depois a segunda parte diz: mas o que as confessa e deixa. Então, o que é encobrir? É o contrário de confessar. Então, encobrir, nós podemos dizer, então, mas há alguma coisa que se possa encobrir a Deus? É óbvio que não. E, por exemplo, a propósito disso, há um texto, portanto, em Hebreus, no capítulo 4, e no versículo 13, que diz o seguinte, Hebreus 4, 13. Vejamos esse texto muito rapidamente. Hebreus, capítulo 4 e versículo 13. Diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele quem? Dele, de Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ou com quem temos, como é que diz a tua versão? Prestar contas. Prestar contas, exatamente. Não há nada que possamos esconder de Deus. Nada mesmo, ok? Então, o que é que Provérbios 28, 13, na primeira parte, quer dizer quando diz, portanto, o que encobre as suas transgressões? É aquele que encobre para si mesmo. É aquele que não confessa. Ele não consegue encobrir, literalmente falando, de Deus. Porque nada pode ser encoberto de Deus. O que significa encobrir é o oposto de confessar, ou seja, aquele que não confessa. Aquele que não confessa, o que é que diz? Portanto, nunca prosperará. Mas aquele que confessa, alcançará a misericórdia. A misericórdia de Deus, queridos, a graça de Deus, só é aplicável àqueles que confessam os seus pecados. Não pensa que Deus dá a sua misericórdia assim. Ele quer dar a todos. Por ele daria a todos. Mas a aplicação da misericórdia e da graça divinas tem uma condição. E essa condição é que cada um de nós faça a sua parte. E a sua parte é responder positivamente à convicção que o Espírito Santo traz sobre nós. Convicção essa que produz arrependimento, um arrependimento genuíno, que leva, por sua vez, à confissão. Não sendo dados estes passos da parte do ser humano, não há misericórdia. Que sejamos muito, muito claros sobre isto. Ok? Para avançar um bocadinho nestes últimos minutos que nós temos, para passarmos à lição de quarta e quinta, portanto, que é em relação a Josué, portanto, no capítulo 8, não queria deixar de referir esta questão da importância do que é e da tragédia que é aquele que guarda no seu coração a cobiça. Nós sabemos de onde é que vem a cobiça, não é? E foi exatamente por causa deste pecado que nós hoje estamos ainda a receber as consequências, não é? Portanto, de alguém que cobiçou alguma coisa que não era dele
e um lugar que não era dele, e portanto estamos a falar do Lúcifer, de Satanás. E repara, a cobiça no fundo, como diz aqui na lição de terça-feira, acaba por ser uma suspeita de que Deus não quer o melhor para a nossa vida. Ou seja, Deus parece que está a segurar e está a guardar ali qualquer coisa de maravilhoso que ele fazia bem, era dar-nos isso tudo e realmente entregar-nos tudo isso. E foi exatamente isso, tanto em Lúcifer, como depois no Jardim do Éden, em que o Lúcifer tem um diálogo ali com Eva a dizer: seguramente o Senhor tem qualquer coisa que não vos quer mostrar, não vos quer dizer. Está a encobrir. E agora, marido, e agora eu diria, realmente tinha alguma coisa que não queria que eles soubessem nem experimentassem. Só que era para bem deles, não era para mal deles. Isso. Assim como um pai e uma mãe resguardam os seus filhos, não os expondo a coisas que eles, como pais mais velhos, sabem que existem, mas não os querem expor a isso porque aquilo só lhes faz mal e só lhes traria consequências negativas. Então, este espírito que instiga a cobiça, no fundo, é nós, diante de Deus, dizermos: não, eu acho que até sei o que é melhor para mim do que aquilo que Deus próprio possa saber o que é melhor para mim. É uma falta de confiança em Deus. É uma falta de confiança, exatamente. E aqui diz, é pior do que isso, é uma incredulidade. É isso, portanto, é a pessoa não crer que Deus quer o melhor para nós. Exatamente. Então, repara, no meio de tudo isto, agora vamos à segunda vez em que Milu, eu hoje vou talvez pedir um bocadinho mais de tempo e deixa-me só aqui, há aqui um outro aspecto que ainda eu quero referir. Quando aqui em Josué 7,15 diz que, portanto, foi claramente avisado diante de todo o povo que aquele que fosse achado como tendo sido o prevaricador, portanto, será queimado a fogo, versículo 15 do capítulo 7 de Josué, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Há dois textos que eu já identifiquei no meu estudo da Bíblia que fala desta loucura em Israel, ou seja, cometer um pecado no seio do povo de Deus é uma loucura. Há um texto em 2 Samuel capítulo 13 e nos versículos 12 e 13, quando Amnon, que era filho de Davi, tenta forçar a sua meia-irmã Tamar a ter relações sexuais com ela, ela diz-lhe assim, versículo 12, porém ela lhe disse: não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Ou seja, quando ela diz não se faz assim em Israel, e tu já fizeste uma apresentação muito boa sobre esta temática, portanto quer dizer que em Israel não era normal os jovens ou pessoas já adultas terem relações sexuais fora do contexto do casamento. E ela diz: não faças tal loucura. Ou seja, se tu fazes isso, estás a fazer uma loucura. E no versículo 13, porque aonde iria eu com a minha vergonha e tu serias como um dos loucos de Israel. E em Jeremias, no capítulo 29 e no versículo 23, diz assim: porquanto fizeram loucura em Israel e cometeram adultério com as mulheres dos seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer, e eu sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. Ou seja, nestes dois textos que acabei de ler, em 2 Samuel 13 e aqui em Jeremias 29, 23, é apontado o adultério como sendo uma loucura em Israel. Então aquilo que Acã fez, que foi considerado loucura, estava ao mesmo nível do adultério. Ou seja, não era um pecadinho, enfim, insignificante, não tinha problema nenhum. Não, qualquer pecado praticado no seio do povo de Deus é uma loucura em Israel. Era este o dado que eu queria referir. No fundo acabava por ser uma traição a Deus. Claro, não é? Portanto, claro. ele traiu Deus. Agora, nestes minutinhos finais que restam, vamos passar exatamente para as lições de quarta e quinta-feira, quando aqui há uma porta de esperança. Isso. E no momento ou no lugar em que eles tiveram a maior derrota, também vão ter a maior vitória. E porquê? Porque agora, repara, marido, no versículo 8, começa por dizer: disse o Senhor a Josué, cá está. Este era o segredo da vitória. E foi exatamente por não ter dito nada o Senhor a Josué no capítulo 7 que eles tiveram a derrota, mas agora vão ter a vitória porque o Senhor é que está a dar as ordens de marcha. Isso. Porque o Senhor agora é que está a dizer a Josué como é que eles devem de agir. E aliás, o Senhor é tão extraordinário que Ele próprio dá as táticas. E Ele diz como é que eles, a estratégia, como é que eles devem de fazer. Olha, e eles vão estar a contar agora aos outros, também todos confiantes em si, que haviam corrido com o povo de Israel, que quando eles ouvirem e virem vocês a chegarem, eles vão todos sair para ir atrás de vós, mas a maior parte do vosso povo, ou seja, do povo de Israel, que ia ao combate, vai estar nas traseiras do acampamento de Ai, não é? Portanto,
da cidade de Ai. E quando eles saírem todos para correr atrás de vós, então todos aqueles que estão escondidos vão tomar a cidade e vão incendiá-la e tudo isso, não é? Milu, deixa-me só aqui fazer uma pequenina correção ao que acabaste de dizer, e então, aqui eu também vi que no trimensário houve aqui, creio eu, aqui uma falha num detalhe. É um detalhe, pronto, e os detalhes não são importantes em si, mas no versículo 12 do capítulo 8 diz assim: tomou também alguns 5.000 homens e pô-los entre Betel e Ai em emboscada ao ocidente da cidade. Então, aqui no capítulo 8, se lermos com atenção, a emboscada ficou, portanto, ao ocidente da cidade de Ai, ao passo que o principal corpo de soldados colocou-se a norte, por exemplo no versículo 11, subiu também toda a gente de guerra que estava com ele e chegaram-se e vieram em frente da cidade e alojaram-se da banda do norte de Ai, e havia um vale entre ele e Ai. E depois o versículo 12 diz: também tomou alguns 5.000 homens e pôs-os entre Betel e Ai em emboscada ao ocidente da cidade. Ou seja, dos 30.000 que foram, que há bocadinho fiz referência e que vem relatado em Josué 8.3, dos 30.000, só 5.000 é que foram fazer a emboscada ao ocidente da cidade, o que quer dizer que 25.000 estavam no norte. Ora, os 25.000 para os habitantes de Ai terá parecido uma grande multidão. O que eles não contavam é que os 5.000 estavam lá escondidos em emboscada. Exato. E esta estratégia, como tu disseste muito bem, que foi revelada por Deus a Josué, mostrou-se, aliás, qual é a estratégia que Deus mostra que não dê certo? Todas dão certo. Claro. Então, esta estratégia, e aqui, lá está, o pecado que o povo de Israel tinha cometido, agora os habitantes de Ai vão cometer, porque eles estavam cheios de autoconfiança, não é? Exagerada pela vitória que tinham tido anteriormente, não é? E então o povo aproxima-se pelo norte, não é? Eles saem todos da cidade, não fica lá um, os que estão na emboscada vão para dentro da cidade, começam a pôr fogo, e quando os habitantes de Ai olham para trás e veem a sua cidade toda a arder, eles aí devem ter ficaram certamente em pânico, e aí aqueles que estavam a fugir, que era só fingir, voltam-se contra eles, e os que vêm da emboscada e os que vão de frente, digamos, põem-nos ali, digamos, como que dentro de uma sanduíche, e ali são todos mortos, exterminados, e só sobra o rei, que depois vai ser levado à presença do Josué. Agora sim, foi uma vitória. Uma vitória completa. E embora fosse uma vitória em que os aspectos militares dominam, e o Senhor mostrou toda a estratégia a fazer, não deixa de ser verdade que o texto realça acima de tudo de que a vitória é um dom de Yahvé, portanto é um dom do próprio Senhor, portanto era o Senhor entre eles que lhes trazia toda a vitória. E agora repara, Maria, deste pormenor que é muito interessante, quando diz que Josué levantava a sua espada, não é? A gente diz espada, até era uma espada muito particular, era, não é? Que aqui com o nome cimitarra. É uma cimitarra que é uma espada. Eu fui fazer uma pesquisa e uma cimitarra é uma espada assim curva, como usavam os islâmicos e os muçulmanos. Exato. Portanto, acho que ainda usam, não sei. Mas esta imagem de que enquanto ele levantava a espada, não era? Que era no sentido da vitória, e como diz aqui, era uma liderança que Deus também lhe tinha dado e que lhe estava ali, portanto, através de Josué, portanto, a liderar toda aquela guerra. A chave do sucesso está sem dúvida na fé de Josué, na palavra do Senhor e na sua inabalável obediência. E agora repara, marido, isto fez-me lembrar quando vamos ao Novo Testamento, aquela armadura, não é? Em Efésios, a armadura de Deus, em que a espada é a palavra do Senhor. E nós hoje, para vencermos, para termos vitórias na nossa vida, para ultrapassarmos essas forças das potestades das trevas que venham contra nós, porque eles se insurgem, eles têm todas as estratégias possíveis e mais algumas, e não há em nós poder, mas há poder no Senhor que está por nós. Ora bem. E no Senhor que está por nós é nós pegarmos desembainharmos a nossa espada, não é? Que é a palavra do Senhor, e aí sim, então, aguardar em Cristo Jesus, que é a palavra que aniquila, é a palavra que extermina exatamente o mal que vem contra nós. Amém. E bem-haja aqueles que passam tempo a estudar a palavra, para realmente se apoderarem da palavra, se fortalecerem na palavra, não na sua capacidade, não nas suas táticas pessoais e no seu know-how, ou seja, o seu próprio saber, mas acima de tudo no saber do Senhor Jesus, porque só Ele é que pode vencer o inimigo. Já agora, eu leio aqui o texto, mesmo para terminar, em Oséias 2,15, quando diz aqui: e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor tinha sido o vale onde o povo
de Israel tinha sido derrotado a quando da primeira tentativa da conquista da cidade de Ai, não é? Porque lá, portanto, nós lemos há bocadinho, portanto, que havia um vale entre o povo que estava a norte e a cidade de Ai, e esse vale era o vale de Acor. Então aqui em Oséias 2,15 diz: e lhe darei as suas vinhas dali, o vale de Acor, por porta de esperança, que é o título que vem na lição de quarta-feira, a porta da esperança. Então, o mesmo vale onde eles tinham tido a derrota, depois vieram a ter uma estrondosa vitória. Amigos, qual é a lição que nós podemos e devemos retirar disto? Apesar de nós termos tido derrotas, e certamente todos nós já tivemos as nossas derrotas, porque a Bíblia é muito clara, não há justo nenhum sequer, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amigos, a grande esperança, e eu diria que é a porta da esperança, e com isto termina, a grande esperança que o Senhor quer infundir em cada um de nós é: apesar das derrotas que tu já tiveste na tua vida, não te deixes desanimar. Confia em mim, sê humilde, sê corajoso, faz as confissões que tens que fazer e eu dar-te-ei a vitória. E estas vitórias nós podemos ter não na nossa força, que fique muito, muito claro isso, mas na força do Senhor nós podemos ser vitoriosos e seremos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém, esta é a grande esperança que nós podemos e devemos alimentar no nosso coração. Em Cristo todas as vitórias são possíveis. Que Deus vos abençoe grandemente. Amém. Marido, podes orar, por Sim, favor? Senhor. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muito e muito obrigado, Senhor, por estas maravilhosas lições, Senhor, que ficaram registadas na Tua Palavra para o nosso ensino. Amém. Para quem os últimos séculos têm chegado. Ó Senhor, obrigado, Senhor, porque a dinâmica daquilo que se passou lá no passado é a mesma que se passa hoje em cada um de nós. Nada mudou, Senhor. E nada mudou porque Tu és o mesmo Deus que não mudas. Satanás e as forças do mal também não mudam, usam as mesmas estratégias, os mesmos erros, as mesmas mentiras, e a nossa natureza humana que também não mudou e que necessita desesperadamente de ser controlada pelas forças que vêm de Ti e sobretudo pelo Teu Espírito Santo. Ó Senhor, nós te queremos pedir encarecidamente, Senhor, que Tu nos venhas dar vitórias onde nós já recebemos grandes derrotas, Senhor. Amém, que estas vitórias, Senhor, possam ser, em primeiro lugar, para a honra e glória do Teu nome. Amém. E para a nossa edificação espiritual, para que assim o nosso caráter se assemelhe cada vez mais ao caráter do nosso amado Salvador. Senhor, por favor, fica connosco, não nos desampares e ajuda-nos mais uma vez, Senhor, a aprendermos as lições que devemos aprender na nossa vida a partir destas lições da Tua Palavra. Sobretudo, Senhor, dá-nos esta humildade e coragem de reconhecer sempre, sempre os nossos erros. E assim, Senhor, que através da nossa humilhação diante de Ti, do nosso arrependimento, Tu possas ter legitimidade para trabalhar em nós e nos dares vitórias onde antes nós fomos derrotados. Amém. Fica, pois, connosco e tudo isto, Senhor, nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi um prazer estar convosco, uma vez mais, que o Senhor vos abençoe e até à próxima semana, se Deus quiser. Até para a semana, se Deus quiser.